eu sei que tive uma maior noção de ter impactado pessoas em 6 meses de podcast quando comparado com os meus 15 anos de rádio. E eu estou a adorar isso. Quero que isto continue, até porque é aquilo que mais me dá prazer em todo o podcast, é ter este feedback das pessoas, saber que há ideias que estão a sair da gaveta de algum quarto, algures no mundo, e que estão a ver a luz do dia, porque se inspiraram numa história que ouviram no podcast, porque se relacionaram com a história de algum convidado, às vezes com as minhas próprias histórias. E saber disso, dessas histórias e saber deles, dos meus ouvintes, é provavelmente o melhor do Manual de Boas Ideias. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts. Esta é uma produção da equipa editorial do Popcast, a única plataforma agregadora e promotora de podcasts de língua portuguesa. Eu sou a Elizabeth Costa e neste episódio vou conversar com o Diogo Pires. O Diogo Pires é locutor de rádio, podcaster, empreendedor e ele diz que também é geek. Tem um podcast que se chama Manual de Boas Ideias e é uma excelente ideia ouvirmos o que o Diogo tem para dizer, porque vai fazer toda a diferença. Se calhar, a conversa que vais ouvir já a seguir vai fazer-te ter vontade de tirar o teu projeto da gaveta. Provavelmente, este é o melhor momento. Olá, Diogo. Olá, Elizabeth. Bem-vindo ao Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts, e é sobre isso que vamos falar, sobre podcasts. Mas, antes disso, é assim, eu nem sequer vou fazer apresentação nenhuma tua, porque só daquilo que eu consegui apurar és locutor de rádio, podcaster, empreendedor. Em que pele é que te sentes melhor? Talvez de locutor de rádio, porque não me lembro de ser eu sem ter a rádio na minha vida. Por isso acho que a rádio é, de todas essas coisas que tu disseste, aquela que me acompanha desde sempre. Talvez a veia empreendedora também tenha estado sempre lá, um bocadinho mais camuflada quando não lhe dedicava todo o tempo que hoje em dia dedico, mas sem dúvida que a rádio é onde me sinto em casa, Então, onde me sinto eu. Em que momento é que surgem estas coisas dos podcasts? Por incrível que pareça, eu fiz primeiro podcast e depois é que fiz rádio. Em 2008, 2009, não sei que faz agora 16 anos. Há 16 anos eu fiz o meu primeiro podcast. Era uma coisa muito estranha para o formato podcast, porque na verdade o que eu estava a tentar fazer era rádio, mas acabava por fazê-lo em formato podcast. Porquê? Porquê? Não faço ideia. A única questão aqui que te sei dar resposta é o facto, ou aliás, vem pelo facto de eu ser um geek. No meio disso tudo que tu disseste, És um geek. Sou um geek. E eu acho que isso então é que potenciou todas as outras áreas na minha vida. Eu sempre tive muito interesse por tecnologia e diria que alguma apetência para também. E quando quis começar a fazer rádio, aquilo que eu encontrei online foi aquilo que hoje em dia nós chamamos de podcasts. Era, no fundo, um repositório na internet. Na altura ainda não era o SoundCloud, era uma coisa muito idêntica. Era o antecessor do SoundCloud. E eu gravava emissões no meu computador, no velhinho Audacity, e exportava aquilo e punha aquilo em podcast. Portanto, eu venho primeiro do podcast e depois chego à rádio. Sendo que eu estava em formato podcast a fazer aquilo que, na verdade, se faz em rádio. Ok, certo, então viraste a história ao contrário, mas agora voltaste a virar, porque resolveste dar início ao Manual de Boas Ideias. Ao Manual de Boas Sim. Ideias. E o Manual de Boas Ideias surge então de que bolso? Olha, na quarentena em 2020 eu achei muito engraçado esta coisa de falar com pessoas que de alguma forma me inspiram. Também talvez motivado por estar fechado em casa e não falar com ninguém praticamente, não é? Estávamos todos assim. Todos nós de alguma forma conseguimos relacionar-nos com este momento da vida. E eu há muito que queria conversar com empreendedores, conhecer as suas histórias, saber o que é que estava por detrás das suas vontades quando lançavam um negócio.
E em 2020, em abril de 2020, eu escrevi uma nota no telemóvel com um esboço muito elementar daquilo que poderia ser um programa, um podcast sobre empreendedorismo. Na altura a ideia não era bem aquela que veio a dar corpo ao Manual de Boas Ideias. Mantenho essa ideia guardada porque talvez um dia surja. Mas o Manual de Boas Ideias é uma adaptação dessa nota que eu escrevi em 2020. E o podcast nasce sobretudo desta minha curiosidade sobre empreendedores, sobre as suas histórias, conhecer o que é que está por trás de um negócio que à partida é brilhante ou que eventualmente possa ter fracassado, mas há sempre alguma coisa que se pode retirar daí. Acredito mesmo nisso. E quero obviamente aprender com cada uma das pessoas que eu trago ao meu podcast. Portanto, é meio que um pretexto para aprender com essas pessoas. No entanto, eu ouvi-te dizer na primeira temporada do podcast, que está completamente disponível aí nas plataformas para ser ouvida, inclusivamente no podcast, que em 6 meses de podcast impactaste mais pessoas do que em 15 anos de rádio. Isto foi uma coisa importante, então. Muito importante. Sim, eu não sei se impactei mais em 6 meses de podcast. Eu sei que tive uma maior noção de ter impactado pessoas em 6 meses de podcast quando comparado com os meus 15 anos de rádio. Não sei se... Pela proximidade, pela senso reação da comunidade. É isso? Pelo senso de comunidade que às vezes se vai perdendo em rádio, que era muito forte na década de 80, 90, e que se tem vindo a perder em rádio, às vezes até pela formatação dos próprios produtos, digo eu, e que ainda existe de uma forma muito forte na comunidade de podcast, de ouvintes e de podcasters. E eu estou a adorar isso. Estes 6 meses da primeira temporada do Manual, que já vão... Na verdade já não são 6, já são... Desde que eu lancei o primeiro episódio já vão quase 9 meses. Foi em junho do ano passado. E todos os planos que estamos agora a fazer para a segunda temporada do podcast vivem com a comunidade. Quero que isto continue, até porque é aquilo que mais me dá prazer em todo o podcast, é ter este feedback das pessoas, saber que há ideias que estão a sair da gaveta de algum quarto, algures no mundo, e que estão a ver a luz do dia, porque se inspiraram numa história que ouviram no podcast, porque se relacionaram com a história de algum convidado, às vezes com as minhas próprias histórias, e saber disso, e também porque estou constantemente a pedir feedback aos meus ouvintes, saber dessas histórias e saber deles, dos meus ouvintes, é provavelmente o melhor do Manual de Boas Ideias. Então isso é uma dica para quem está neste momento a pensar fazer um podcast, que é a atenção à comunidade. Essa questão de estar sempre a pedir feedback daquilo que vais fazendo em cada episódio. Sem dúvida. Eu, até agora no final da temporada, quando fiz o último episódio, eu fiz um episódio só mesmo, com uma espécie de recap de toda a temporada, ao mesmo tempo que pedia que fossem à descrição do episódio e carregassem no link que eu lá tinha deixado para me responderem a algumas perguntas muito breves, no fundo aquilo respondia assim 5, 7 minutos, para eu tomar o pulso àquilo que foi a primeira temporada do Manual de Boas Ideias. O que é que as pessoas mais gostaram, que formatos é que ouviram mais, quais foram as entrevistas que mais consumiram, etc, etc. Para ir além dos dados analíticos que nós temos acesso quando publicamos um podcast. Mas isso também é importante, os números. Devemos de falar nisso. Sim, sem dúvida alguma. Mas dar a oportunidade à minha comunidade de dar o seu feedback e fazê-los sentirem-se parte integrante do que é o Manual de Boas Ideias, porque eles são essa força motora do podcast, foi sempre algo que eu quis deixar muito vincado desde o primeiro episódio. Eu desde o primeiro episódio que peço feedback aos meus ouvintes, quando ainda não tinha ouvintes. Ou seja, quando gravei o primeiro episódio, o podcast não existia, eu não tinha ouvintes. E desde o primeiro momento que lhes peço que me deem feedback. Mas o crescimento foi muito bom e isso leva-nos de novo à questão dos números. Isso para ti foi também importante ou foi uma coisa que... Pronto, veio com o gozo de ter gente a reagir àquilo que estavas a fazer? Então, eu seria desonesto se não dissesse que toda a estratégia do podcast está assente com vista a ter números, desde o primeiro momento.
A escolha dos convidados, a escolha dos temas, a altura do dia em que sai o episódio, o dia da semana em que sai o Isso episódio, é tudo tudo importante. isto foi pensado para chegarmos aos resultados que hoje temos. Eu não pus um nível, eu não pus um objetivo mensurável quando iniciei o podcast, porque não fazia a menor ideia o que é que poderia esperar ou não. Mas chegar ao final da primeira temporada com 10 mil reproduções em todos os episódios é ótimo, e eu acho honestamente que é resultado de todas estas questões juntas. E claro que os números são importantes e são uma força brutal para, no mínimo, sentir-me motivado a continuar. Olha, e estás-nos a falar de teres criado uma estratégia, de teres trabalhado, de teres falado e pedido o apoio da comunidade. Isto é tudo muito trabalho, ou seja, quem resolve pôr mãos à obra e fazer um podcast tem que contar com muito trabalho. Sim. Pode contar com muito trabalho, sim. Pode não ter que contar com muito trabalho se for só uma coisa, sei lá, uma realização pessoal sua, não é? Eu conheço pessoas que fazem podcast só para sentir que estão a cumprir que estão a dar check naquela caixinha daquilo que gostam de fazer e estão a sentir-se realizadas por isso. Mas para E aí conseguir os os números... Pronto, lá está. Mas aí, neste caso, os números são irrisórios, não são importantes. Podem não ser irrisórios em termos de quantidade e se os formos medir. Mas aquelas pessoas não estão ali pelos números, estão ali para se realizar. Claro que eu também estou aqui no Manual de Boas Ideias para me sentir realizado. A questão é onde é que eu vou buscar essa realização. E eu sou uma pessoa que tem o drive nos resultados. Em tudo o que faço. Na rádio, no podcast, nas minhas empresas, nos meus negócios. Eu estou sempre orientado a resultados. E no meu caso, sim, chegar a estes números dá imenso trabalho, sobretudo porque isto é um one-man show. O Manual de Boas Ideias é um one-man show. Não tens ajuda nenhuma? Não tenho ajuda nenhuma. Agora, na próxima temporada, felizmente, já vou contar com alguma ajuda na questão de redes sociais, porque desde o final do ano passado até agora que juntei uma pessoa à minha equipa, que está a tratar das minhas redes sociais, e por aí vou ter alguma mãozinha extra. Mas em termos de podcast, sou só eu e quero ser só eu enquanto conseguir ser só eu. Eu adoro escolher os meus convidados, claro, fazer a pesquisa sobre eles, escrever as perguntas que lhes quero fazer, porque no fundo eu estou ali a colocar as minhas curiosidades. E teres muito cuidado com o som e com as imagens que pões no ar. Portanto, é importante para ti a questão da qualidade daquilo que fazes. Sim. Sim, eu estou muito habituado a trabalhar com som, claro, na rádio, fora dela, na parte de voice-over, de locuções. Sim, porque pronto, o Diogo tem uma página que depois podemos deixar também aqui na descrição do podcast para vocês perceberem que isto é um rapaz com 1000 ofícios. Ok, se tu dizes. Mas sim, eu já trabalho com áudio há muito tempo, sobretudo nesta questão das locuções. E em particular, na questão das locuções, eu sou não só o locutor que está atrás do microfone, como sou o técnico que sai da cabine e que vai para o computador processar a voz. E fazer isto tudo ao longo de 15 anos deu-me tempo para perceber o que é que faz sentido ou não para chegar a um produto com qualidade. E se eu já vinha com estes standards, eu vou exigir isso de mim mesmo no podcast. Então achas que no podcast a qualidade é importante? Sem dúvida. E eu sei que esta pergunta é gigante e se calhar não sei se conseguimos chegar a uma resposta, mas o que é um podcast com qualidade? Isso é muito fácil de responder. É algo agradável de ouvir. É algo agradável de ouvir, é isto. Mas no fim do dia é isto que nós procuramos em todos os formatos de áudio, por exemplo, até mesmo em vídeo. Se tu vires um vídeo com um péssimo áudio, tu não te vais sentir confortável. O papel do áudio é esse, é trazer-te conforto. E por isso é que está sempre na ponta da nossa língua dizermos conforto de escuta isto, conforto de escuta aquilo, dá-me mais conforto de escuta, isto não tem conforto de escuta, porque a verdade é que o áudio é isso, é conforto. E eu acho que em podcast é igual. Se nós conseguirmos chegar a um produto que nos é confortável ouvirmos e ouvirmos em vários tipos de devices diferentes, estamos a falar de consumir podcast no carro, com fones, na aparelhagem de casa, no telemóvel, se for confortável ouvir o mesmo produto em todos esses equipamentos, o produto tem qualidade. E tu também procuras ajudar as pessoas aí, porque se formos ao teu site, tu tens lá algumas sugestões de por onde é que eu posso ir para construir um conteúdo de qualidade.
Sim, exatamente. Eu às vezes esqueço-me de falar dos meus próprios produtos, não é? Obrigado, Elizabeth, por isso mesmo. Sim, no meu site, diogopires.com, eu publiquei, é recente, na verdade, publiquei no final do ano passado. Olha, quando daquele encontro de podcast que houve agora em janeiro no Porto, o Meetup de Podcasters, eu publiquei uma ferramenta para ajudar novos podcasters a não só atingirem este nível de qualidade que estávamos aqui a falar, qualidade sonora, mas também uma série de outros recursos que estão dentro desse kit de ferramentas para podcasters, mais focados em conteúdo, por exemplo, em promoção, marketing. Eu escrevi um e-book que se chama Lançar um Podcast, um Guia Passo a Passo, em 2024. Tem que fazer download. E está tudo disponível no kit, no meu site, diogopires.com, está lá tudo. E nesse livro, por exemplo, eu acompanho qualquer pessoa desde a geração da ideia até passando por todas as fases de fazer uma triagem aos nomes que podem ou não podem fazer sentido, como conhecer a audiência, etc, etc, até ao momento em que medimos os resultados. Portanto, todo o processo é trabalhado nesse livro. E nesse kit que falavas, existem alguns templates, sim, templates pré-feitos já, com os níveis da indústria, aquilo que é considerado standard, para que qualquer pessoa consiga gravar e publicar um episódio que seja confortável de ouvir. Olha, e pronto, estavas a dizer que era eu que estava a dizer que eras o homem dos 1000 ofícios, mas és porque eu ainda esta manhã recebi a tua newsletter. Mais uma coisa! Sim, obrigado desde já por subscreveres o Clube da Nata. Exatamente, o Clube da Nata. E foi no Clube da Nata que eu soube que vem aí a segunda temporada do Manual de Boas Ideias. Sim. Pronto, mas agora fala-me um bocadinho da newsletter, porque isso também é trabalho, também é promoção, também é marketing. Sim. Como é que se faz uma newsletter? Isso ajuda aos podcasters? Sem dúvida alguma. Bom, mas eu que há dias, como estava a dizer, perguntavam-me mesmo aqui na rádio, uma colega perguntava-me como é que te chega o tempo para tudo. Isso é uma pergunta, é uma boa pergunta. Olha, explica-me lá, eu também gostava tanto de saber. Eu acho que aquilo que me ajuda a ter tempo para tudo é trabalhar quase que em modo fábrica. Eu dedico partes do meu dia, da minha semana, das minhas várias semanas, a construir coisas em bulk. Ou seja, eu hoje, se tu me perguntares quantas edições da newsletter tu tens escritas neste momento, eu vou-te dizer que tenho tudo escrito até junho. Ah, sério? Para que saia todos os sábados uma edição de uma newsletter. É muito provável que até junho eu mande alguns daquelas edições pelo cano, porque já não me fazem sentido até lá, e vá reescrevendo. Mas eu tirei 2 tardes, alguns numa destas semanas do ano, e escrevi todas as edições até junho. Também é uma por semana, não é assim tanto. São 24 edições, mais ou menos. Bem, quando eu falava em muito trabalho, referia-me a esse tipo de coisas. Isso é muito trabalho. É. Isso é uma grande dedicação. Tens mesmo de ter paixão por aquilo que fazes. Sim, e porque eu quero atingir resultados. Estás a ver? Vamos sempre bater aqui. Eu sei onde é que quero chegar no final deste ano, e o meu plano para lá chegar passa por todos os sábados enviar uma newsletter, fazer sair novamente a segunda temporada de Manual de Boas Ideias agora em abril e mudar ali algumas coisas para que haja mais conteúdo ainda. Esta nova temporada, eu posso dar aqui Sim, um lamiré, um teaser. Porque ainda não contei isto a ninguém fora do meu círculo. Esta temporada vai trazer... O manual vai deixar de ser só um podcast. O Manual de Boas Ideias vai deixar de ser só um podcast. Esta é a ideia que eu tenho há muito tempo para um produto feito para jovens empreendedores. É aquilo que eu gostava de ter tido há 3 anos, quando me estava a lançar, a abrir a minha primeira empresa e a... Olha, aquilo que tu viste este fim de semana no Clube da Nata. Sim. Em que estava a lidar com um mar imenso de legislação e de questões fiscais que tu, por exemplo, não podes alegar desconhecimento se entrares em incumprimento, de repente. Pormenores. Mas o Manual de Boas Ideias vai ser um hub vai ser um núcleo de conteúdo útil para jovens empreendedores. Seja o que for que caia dentro dessa designação. E de certeza que entre os jovens empreendedores há de haver muitos com ideias de fazer podcasts e de estarem nesta área
que nos diz tanto e que nós gostamos tanto. Diogo, eu ficava a falar contigo aqui até ao final de 2024, pelo menos. Podemos voltar a falar no final de Mas 2024. podemos voltar a falar, exatamente, e não precisamos de esperar até ao final de 2024. Mas para já, muito obrigada. Boa sorte para todas as tuas ideias fantásticas e para o manual de forma especial, que ficamos a aguardar a segunda temporada. Muito Para obrigado. breve? Para muito breve, em abril. Ok, então. Até lá. Até lá. É claro que podes ouvir o manual de boas ideias em popcasts.pt. Porque se queres mostrar a tua ideia de negócio ao mundo, este é daqueles podcasts que tens mesmo de ouvir. Um colaborador habitual do Por Dentro Com é o Tiago Loureiro, especialista em redes sociais e elemento fundamental na equipa editorial do Popcast. Hoje converso com ele sobre as tendências para 2024 no que diz respeito aos podcasts. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, hoje vamos falar de uma das tendências que identificámos, até num artigo do blog do Popcast, que é o crescimento do videocast. É por aqui que queres começar esta nossa conversa hoje, porque é isto de facto que está a acontecer. Sim, exatamente. Hoje queria falar aqui um bocadinho de algumas tendências para a área dos podcasts em 2024 e sim, começar por falar do videocast. E como referiste bem, temos um artigo que explica também isso e muito mais no site do Popcast, em popcast.pt. Temos lá um artigo, depois quem quiser ir ler também está convidado a fazê-lo. Então, falemos aqui um bocadinho das tendências para 2024 e começando aqui pelo videocast. Porque é verdade que já andamos a ouvir há algum tempo, e quem anda nesta área de certeza que já ouviu, que o vídeo é o rei dos conteúdos. Mas a mim parece-me, tenho essa sensação que nunca houve tanto consumo de vídeo como agora. Isto muito potenciado pelo TikTok, mas também pelos Reels e obviamente pelo YouTube. Portanto, para todos os podcasters que nos ouvem e que querem dar aqui um salto qualitativo na sua audiência, a minha sugestão seria produzir vídeo. Ou seja, filmar o podcast, isolar momentos altos, criar uma animação, converter uma imagem estática em vídeo. Todas estas opções são válidas, umas mais atrativas para quem vê do que outras, mas sem dúvida que filmar o podcast é uma tendência a seguir. O videocast é uma tendência, sem dúvida alguma. Salientar ainda, só para acrescentar, que no caso do YouTube, preenchendo alguns requisitos, ou seja, o canal tendo alguns requisitos, podemos tirar dividendos disso, podemos monetizar e tirar algum ganho desta prática. Tem-se falado imenso, aliás, eu acho que ninguém ouve falar de outra coisa, da inteligência artificial, que já está pronta para dar uma ajuda na produção de videocasts também, não é? É isso mesmo. E há para aqui, e há para ali, anda tudo a falar de inteligência artificial. E é o grande tema do universo digital este ano. E mesmo só quem está debaixo de uma pedra ou vive numa gruta é que ainda não ouviu falar. Certamente já toda a nossa audiência já ouviu falar disto. Diz-se que vem revolucionar o mundo. Pessoas mais fatalistas dizem que isto vai ser o fim da espécie humana. Pronto, whatever. O que nós sabemos para já é que pode ajudar os produtores de podcasts a ganhar tempo e a ganhar qualidade no podcast. Basta irmos à internet e fazer umas quantas pesquisas e conseguimos já encontrar ferramentas muito boas de edição, de marketing, etc. Tudo com base em IA. Ou seja, o que é que isto nos permite? Por exemplo, falando de uma ferramenta de edição, conseguimos que a inteligência artificial transcreva, edite, equalize o som. E falando de marketing, pode até publicar diretamente nas redes sociais os nossos conteúdos. E isto permite o quê? Aumentar a qualidade, como eu estava a dizer, e ganhar tempo. Parecem-me duas ajudas muito importantes para quem produz podcasts e videocasts. E há público para todo este conteúdo que anda por aí a ser produzido? A tendência diz-nos que sim. Se olharmos para um estudo que foi feito no fim do ano passado da Edison Research, que é uma entidade especialista em análise de consumo de áudio, não só podcasts, áudio em geral, diz-nos que, por um lado, há ouvintes de podcast como nunca houve e também que esses ouvintes estão
a ouvir mais, passam mais tempo a ouvir podcasts. E isto obviamente são excelentes notícias. A audiência existe, basta chega-nos, entre aspas, focar na nossa audiência e tentar chegar a ela, porque ela está lá de certeza absoluta. Pronto, já falámos um bocadinho hoje de tudo isto, de mais público, de mais ajuda da IA e também de podermos monetizar os nossos conteúdos, porque há oportunidades de receita. É uma das tendências para 2024 também, não é? É exatamente. Falámos ainda há pouco da possibilidade de monetizar o YouTube, mas isto não se finda por aqui. Sabemos também, através de outro estudo que foi feito pela Acast, que é um agregador muito, muito grande, é um gigante mundial dos podcasts, que nos indica que quase metade dos marketeers do mundo, estamos a falar do mundo, não estamos só a falar de um país em concreto, estes marketeers acreditam num aumento do investimento publicitário em podcasts. E isto é muito interessante, não só para os big players, os grandes investidores que colocam as suas marcas em grandes podcasts, como depois também vai haver espaço para anunciantes mais pequenos anunciarem podcasts de nicho. Então, sendo este crescimento dos podcasts e dos videocasts uma realidade para 2024, este ano existe a oportunidade ainda de os tornarmos mais relevantes. Explica-nos aqui um bocadinho porque é que tu achas isto. Falar um bocadinho de conteúdo, de uma tendência de conteúdo. Já falámos de outras tendências macro, aqui falar um bocadinho mais especificamente de conteúdo. Nós sabemos que meio mundo vai a eleições este ano. É verdade. Temos 64 países que vão às urnas, ou seja, estamos a falar de 64 países que representam cerca de 49% da população mundial, ou seja, quase metade das pessoas do planeta Terra vai decidir os destinos dos seus países. E o que é que isto origina? E porque é que isto pode ser interessante para os podcasters? Porque isto abre um espaço enorme para podcasts que abordem este tema, para podcasts de teor político ou social. Eleições, nós sabemos, são sempre momentos de grande pressão mediática, e especialmente nesta altura que agora passamos, neste momento, estamos numa altura de muita fratura ideológica, muita radicalização, muita instabilidade, e que gera muita incerteza, e as pessoas procuram cada vez mais esclarecer-se para decidir melhor a sua intenção de voto. E é aí que entram os podcasts, acrescentar valor e informar. Em suma, mais conteúdo político ou social é uma excelente oportunidade de conteúdo podcast para 2024. Nem mais. Tiago, muito obrigada. Voltamos a encontrar-nos no próximo episódio. Obrigado, Elizabeth. Antes de ser um goleador temido com a camisola do Sporting, Viktor Gyökeres era apenas um miúdo desconhecido em Estocolmo, que não passava a bola, que chorava quando perdia e que se estreou no futebol profissional após uma conversa num bar. A Renascença viajou até à Suécia para contar a história de Gyökeres antes de ser o que é hoje. Gyökeres Antes da Máscara é um podcast de Eduardo Soares da Silva. Para ouvir no Popcast, é claro. Vai contornar e fazer o cruzamento. Gyökeres, golo! Tudo em que toca se torna em ouro. Era muito rápido, fintava e marcava. E eu pensava... Oh, shit. A bola de sobra para Gyökeres. Vai rematar. Golo! Olá a todos. Venham comigo numa viagem até Estocolmo para vos contar a história de Viktor Gyökeres, o avançado do Sporting que tomou o campeonato português de assalto. Quer sejam do Sporting ou não, e até quer gostem de futebol ou não, de certeza que já viram um loiro a fazer um festejo com as mãos à frente da boca. Era um vencedor. Se não vencesse, chorava. É uma espécie de Cristiano Ronaldo sueco. Não importa, ele não passa a bola. Cruzamento, vai para o golo, remate e o golo! Nos outros tempos, Gyökeres foi só um miúdo que chorava quando perdia, um adolescente nem sempre fácil de aturar porque não passava a bola e que foi um total anónimo no seu país até há bem pouco tempo. O meu nome é Eduardo Soares da Silva e este é o podcast Gyökeres Antes da Máscara, da Renascença. Ouve-se num instante e sabe a pouco. Gyökeres Antes da Máscara, um podcast Renascença para ouvir no Popcast.
quero é que falem comigo. Sempre que converso com alguém sobre podcasts, acabo por ouvir esta frase. As pessoas ouvem podcasts por muitos motivos. Porque é um meio próximo, intimista, onde parece que de facto estão a falar connosco. Sentimos que fazemos parte de uma comunidade. Esta semana foi lançado um estudo da Edison Research sobre o áudio que as pessoas andam por aí a ouvir. E percebi que esta é uma tendência que está a crescer um pouco por todo o mundo. A preferência pelo áudio falado está em crescimento contínuo ao longo dos últimos anos e aumentou ainda mais desde 2021. Por isso, neste momento, nos Estados Unidos, 40% do investimento comercial feito em áudio é feito em conteúdos falados. Entrevistas, reportagens, documentários, storytelling. Muitos deles, é claro, são podcasts. São, sem dúvida, boas notícias para quem cria este tipo de conteúdo. Já agora pergunta aos teus amigos que tipo de áudio ouvem e onde. E envia-me a tua resposta para ajuda@popcasts.pt. Gostava de saber o que ouves e onde. O segundo episódio da segunda temporada de Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa, hoje estive por dentro do mundo dos podcasts com Diogo Pires e, como sempre, contei com a colaboração do Tiago Loureiro. Marcamos encontro no próximo episódio. Até lá!